Olá, meus amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma satisfação muito grande estarmos juntos novamente por meio deste vídeo e levando ao teu coração a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo revela ao nosso coração. Nós estamos estudando sobre o tema a existência de Deus, já fizemos algumas observações, falando sobre o Deus Criador. E estamos falando aí sobre o título Quem Deus é. Já fizemos algumas observações voltado para este título, falando aí sobre o Deus onisciente, aquele que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas e providencia todas as coisas. A onisciência de Deus é justamente para isso daí. E hoje eu quero falar com você sobre a onipresença de Deus. E para falar sobre a onipresença de Deus, eu quero ler com você alguns versículos que se encontram no livro de Salmos, capítulo de número 139, versículo de número 7 ao 10, a qual a palavra do Senhor diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então, Davi, ele vem fazendo aqui uma observação sobre a presença de Deus que está em todos os lugares. E como Deus, ele é infinito e é ilimitado em relação ao tempo, ele é também em relação ao espaço. E essa característica aí da natureza de Deus, ela é chamada de onipresença. O que isso significa? A onipresença de Deus significa que Ele está em todos os lugares. Ah, mas como assim, pastor? Deus, Ele não precisa ficar andando aí pelo espaço para ver tudo que está acontecendo, amados. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque nada foge do alcance da presença de Deus, A onipresença do Senhor, ela pode ser definida aí da seguinte forma: Deus, ele não tem tamanho e ele não tem dimensão também. Ele está presente em cada ponto do espaço, com todo o seu ser, com toda a sua presença aí. Frisa isso daí que nós vamos fazer várias observações nisso. Deus age diferentemente em cada lugar diferente. Salomão, ele escreve lá em Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 3, ele diz assim que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. E aqui nós vemos Davi dizendo que se ele sobe aos céus, lá a presença de Deus está. Se ele desce ao mais profundo do abismo, ali a presença de Deus está também. Se ele toma as asas da alvorada, a presença de Deus está ali. Então, em cada lugar do espaço, em cada canto do espaço, a presença de Deus está. E se ela está em todo o espaço, imagine aqui neste pequeno pontinho chamado terra, onde Deus criou para que nós pudéssemos habitar sobre ele. Então a presença de Deus, ela está em todos os lugares. Não tem como você fugir da presença de Deus. Observe que Davi, aqui no versículo de número 13 deste salmo que nós lemos, Davi ele vem dizendo assim que Deus teceu ele lá no ventre da mãe dele. Olha só o versículo 13, diz assim, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Ainda no versículo 16 ele diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Então veja, amados, que
A presença de Deus está em todos os lugares, né? Até no ventre da tua mãe, quando você era ali substância ainda, não tinha forma, a presença de Deus estava te assistindo ali e o Senhor já estava escrevendo todos os teus dias. Então não tem esse negócio aí de que existe ali um anjo escrevendo tudo que nós fazemos. Não, não. Antes de nós nascermos, a nossa história já foi escrita por Deus. Antes de você nascer, conhecer este mundo, a tua história já estava escrita. Há várias passagens aqui na Bíblia que vem falando da presença de Deus em todas as partes do espaço, né? Deus, ele usa o profeta Jeremias para dizer para o povo assim que ele é um Deus de perto, não é um Deus de longe, não importa onde a pessoa esteja, Deus está presente ali. Olha, Jeremias capítulo 23, versículo 23 e 24 fala sobre isso daí. Olha só: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Então a presença de Deus está em todos os lugares, assim como ele vem dizendo que a presença dele enche o céu e enche a terra, assim como enche também a nossa vida. Então Deus usa aqui Jeremias para dizer para os falsos profetas ali que Deus estava vendo tudo que eles estavam fazendo e sabia que aquilo que eles estavam falando era mentira, porque Deus estava vendo tudo, né? A presença de Deus estava ali junto com os falsos profetas e vendo que aquilo que ele estava fazendo e falando era mentira. E aí nós podemos ver aqui que a presença de Deus e todo o seu ser está em todo o espaço, em todos os lugares. Deus, ele não tem uma dimensão, né? Ele é muito maior do que o espaço, do que tudo aquilo que ele criou. E aí é necessário nós dizermos aqui que a presença de Deus está em cada parte do espaço, mas Deus não é o espaço, né? É importante nós frisarmos isso daí. Salomão, na sua oração que ele faz a Deus, quando ele termina de edificar o templo, né, ele diz assim que os céus dos céus não pode conter a presença de Deus, quanto mais aquele templo que ele havia edificado ali, né? Olha só, 1 Reis, capítulo de número 8, versículo de número 27, diz assim: mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até os céus dos céus, não podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então Salomão está dizendo que a presença de Deus está nos céus dos céus, e nada pode conter isso daí. Agora, quanto mais, né, a casa que ele havia edificado. Isso mostra para nós, amados, que a presença de Deus, ela não está somente dentro de uma igreja. A presença de Deus, ela não está contida somente dentro da igreja. Ela está em qualquer lugar que você for. Ela está no teu trabalho, ela está na rua onde você está andando, ela está na escola, ela está na tua casa, onde quer que você for, a presença de Deus está ali. Então não tem como a pessoa querer esconder de Deus. Olha só, Deus usa o profeta Isaías para dizer para o povo o seguinte, amados, que o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado onde Deus coloca os pés. Olha só, Isaías 66, versículo de número 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então veja que Deus, ele está dizendo que o céu é o trono dele, e a terra é o estrado onde ele
coloca os pés. E aí ele diz aqui que ele vai olhar para aquela pessoa que é aflita e abatida, né, e que treme diante da palavra dele. Amados, hoje as pessoas não têm temor a Deus. Hoje as pessoas vivem como se a presença de Deus fosse só na igreja. Elas esquecem disso, e onde quer que ela esteja, a presença de Deus está ali. Se ela está fazendo a coisa certa, a presença de Deus está ali. Se ela está fazendo a coisa errada, a presença de Deus está ali. Não importa quem seja, amados. Agora, saber que a presença de Deus está em toda parte, em todos os lugares, isso daí deve nos motivar a orar, a buscar a presença de Deus, a clamar, a entregar a nossa vida ao Senhor, a viver de um modo que agrade o coração de Deus, porque a presença dele está em todo lugar. Olha, Jesus, ele diz lá em Mateus capítulo de número 18, versículo de número 20, ele fala assim que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará presente no meio deles. Então a presença de Deus, ela está em todos os lugares, não tem como você esconder. Não importa onde você estiver, vai existir ali um lugar especial de adoração que dará a você um acesso especial a Deus. Deus, ele não pode se conter em um lugar específico. É o que eu quero que você entenda. Talvez você pense que a presença de Deus é só dentro da igreja. Não. Tem pessoas que respeitam só a igreja como um local sagrado, um local santo, onde Deus se manifesta, onde a presença de Deus se manifesta. Não, amados, nós vemos aqui que a presença de Deus está em todos os lugares. Você tem que andar de um modo digno, viver de um modo digno que agrade o coração de Deus, porque Ele está vendo, Ele sabe, a presença dEle está em todos os lugares, onde quer que você vá. Um certo teólogo, para explicar, né, a onipresença de Deus, ele faz uma analogia de uma esponja e a água. Ao embebedar a esponja dentro da água, aquela água ocupa todo o espaço da esponja, mas ao mesmo tempo ela não se mistura com a esponja, ou seja, ela continua sendo água. Então a presença de Deus está assim também em todo o universo, em todo o espaço, mas ele não se mistura, ele continua sendo Deus. E muitas pessoas, para questionar a onipresença de Deus, perguntam: como Deus estará no inferno, sendo que é o oposto dele? Amados, a Bíblia fala assim que existe um grande abismo entre o céu e o inferno, de modo que os que estão no céu não podem passar para o inferno e os que estão no inferno não podem passar para o céu. Amados, isso nos faz pensar que o inferno e o lago de fogo são dois lugares bem diferentes do espaço cósmico. A presença de Deus não está no inferno, porque o inferno é um lugar de condenação, é um lugar que Deus fez para a condenação, para condenar ali Satanás, a besta e todos os seus adébitos, É um lugar que Deus preparou para a condenação. E mesmo que a pessoa tente escapar disso daí, ela não vai escapar da presença de Deus, porque a Bíblia diz assim que até nesse mais profundo abismo, a mão de Deus tirará as pessoas de lá para a condenação. O profeta Amós, ele vem falando sobre isso daí, que a mão de Deus tirará as pessoas do abismo, onde quer que elas estejam, para a condenação. Olha só, Amós capítulo de número 9, versículo de número 1 e 4. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar, e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e fazem tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem aos céus, de lá os farei descer. E se
esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-eis e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem nos fundos do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Então veja que Deus, ele está dizendo aqui que a pessoa que ignora a presença dele, esses serão condenados. Não importa onde a pessoa esteja, se ela ignorar a presença de Deus, ela será condenada. Por que que muitas pessoas hoje caem no pecado? Por que que muitas pessoas vivem na prática do pecado? Porque ignoram a presença de Deus. Para essas pessoas, a presença de Deus ela é contida somente dentro do templo, né, onde se reúne para adorar a Deus. Então, fora do templo, ela vive na prática do pecado, ela vive aí nos prazeres da carne, e aí então quando ela entra no templo, ela acha que está entrando na presença de Deus. Não. Deus, ele é onipresente. A presença dele está em todo o universo, em todos os lugares. E aquele que ignora essa presença de Deus em todos os lugares, ela estará então condenada ao sofrimento eterno. E para mim terminar aqui essa parte sobre a onipresença de Deus, que são muitas informações, né? O tempo nosso é muito restrito, não dá para falar tudo aquilo que deveria, mas eu tenho feito aqui só algumas observações para levar você a refletir sobre a presença de Deus. E aí eu gostaria que você pensasse o seguinte: não importa aquilo que você esteja fazendo, onde você esteja, né? Deus está ao teu lado todos os momentos. É o que eu quero que você compreenda aqui por meio desta palavra. Deus está vendo tudo que você está fazendo. Não há como você fazer algo escondido de Deus, porque Deus vê tudo. Até aquele pecado que a pessoa comete, que ela acha assim que ninguém está vendo, ninguém vai ficar sabendo, né? Deus está vendo. Deus viu tudo que você fez. Deus assistiu tudo. A presença de Deus estava junto com você ali na hora que você estava fazendo a coisa errada. E Deus sabe. Então não tem como você esconder dele. Nós vimos aqui que Deus ele está bem perto de você, né? Não importa aonde você estiver, a presença de Deus sempre vai te acompanhar, sempre vai estar ali. Saber que Deus está em toda parte, em todos os lugares, e está bem perto de você, isso deve motivar você a buscar a presença dele, a se entregar a ele, entregar a tua vida. Eu quero dizer aqui, amados, não ignore a presença de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor e Ele fará o melhor para você, porque Deus tem o melhor e Ele te assiste a cada momento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.